Ok, pessoal, então, no sequência aí, bem-vindo a todos, bom dia, um excelente mês de novembro, um excelente final de ano aí, né, para nós. Essa reta final de vocês aí, enquanto agentes, é importantíssimo essa dedicação, agora essa experiência acumulada, com mais todo esse processo junto com os orientadores aí, agora é a hora que a gente consegue com muito mais precisão, com muito mais tranquilidade, não só conhecer, como descrever isso de forma que vire um case, um estudo de caso, com todas as orientações que eles vêm já discutir com todo o processo metodológico e com toda essa visão, né, que interliga aí a academia com as experiências de mercado e com a experiência de vida também, né? A gente aprende muito nesses momentos. Então, eu estou dando as boas-vindas, a Lu, ela está em trânsito, vai entrar daqui a pouco, pediu para a gente fazer a abertura aqui e deixar a palavra, então, com os orientadores. Eu vou começar, o Hélio que quer a sala, né, Hélio? Então, como é que está aí o protocolo? O Adriana, as damas primeiro, como fazemos? Bom, a Adriana quer começar? Fica à vontade. Bom, bom dia a todos, né? Como o Bruno colocou, essa é a segunda reunião geral entre os orientadores e os ALES, né? E a coordenação SEBRAE, o Bruno e a Aline estão representando aí. Então, nessa reunião, faríamos uma apresentação do que deve conter o estudo de caso, né? Alguns mais dicas, uns insights para vocês aí. E essa apresentação vai ser feita e vai ser iniciada pelo professor Paulo. Eu vou dar sequência na apresentação e depois o professor Hélio fará, então, algumas dicas de como fazer a entrevista, tá? Então, eu vou passar aí a palavra já para o professor Paulo para iniciar a apresentação. Paulo, com você aí, obrigada. Olá, pessoal, bom dia a todos, a todas. Cumprimentar meus colegas orientadores, a coordenação geral do programa Ali e também os agentes, e aí todos dispostos, né, entusiasmados com essa nossa reunião geral. Nós fizemos uma apresentação para vocês para ser uma forma de referência, de orientação, para que vocês sigam a regra, né, do que tem que ter no estudo de caso. Então, é um compilado dos livros. Como esse curso foi feito já há uns 2 meses, então vale muito a pena vocês consultarem antes de escrever o que deve ser escrito em cada uma das sessões. Então, vale a pena mesmo, mais uma vez, dar uma lida nesse material para que vocês possam escrever exatamente o que deve ser escrito dentro daquela sessão. E não ocorrer falhas do tipo, faltou o que deveria ter sido colocado, colocou o que não deveria ter sido colocado ali. Como o estudo de caso ele não é de praxe de todo mundo, então a gente sugere fortemente que vocês façam essa revisão antes de iniciar a escrita. Então, eu vou mostrar para vocês, não precisam escrever nada, nós vamos disponibilizar para vocês. Estão vendo a minha tela? Sim. Quem que não gostaria de estar em Veneza agora, né? No meio de uma pandemia, ficar mostrando uma imagem de viagem, né? Mas é só para a gente se conectar com o mundo ainda, né? Então, vamos lá. Essa apresentação, ela trata das sessões. E o que nós estamos trazendo para vocês? Dicas do que tem que ter em cada sessão e também os erros mais comuns que vocês devem evitar. Então, por isso que vejam que são tópicos super importantes. A primeira informação importante é o tempo verbal que vocês vão trabalhar no estudo de caso. Então, cuidado com isso para não acontecer trocas, né, de tempos verbais no momento que deve se falar. E o tempo verbal é passado. Então, os fatos, quando o caso foi publicado, eles já terão acontecido, então tem que ser tudo no passado. E usar o futuro do pretérito nos novos dilemas e desafios futuros, quando isso for apresentado na sessão específica.
O estudo de caso, ele deve apresentar sempre fatos e dados, deixando ao leitor o julgamento. É o leitor quem deve concluir se o protagonista foi uma pessoa de grande visão ou empreendedora. Então, vocês devem evitar colocar a percepção de vocês. Não é a percepção de vocês que vai entrar no estudo de caso, e sim é a experiência do protagonista. A abertura, que é a parte inicial, então, ela vai ser composta de até 500 palavras. O que nós estamos sugerindo para vocês? Que vocês já entreguem a versão 2, contendo todas as seções e o máximo de palavras escritas. Mas não adianta trazer para a gente uma abertura com 1.500 palavras. Vocês têm que trabalhar já no limite máximo. Serão vocês que deverão tomar a decisão do que deve constar na abertura, e não nós, professores, orientadores, tendo que dizer corta aqui, corta ali, corta ali. Essa tomada de decisão tem que vir do autor. E aí a gente vai verificar se, por exemplo, tem assunto demais sendo abordado de um tópico e o que está faltando de outro. Então, não encaminhem aberturas, sessões do que forem com 3 vezes mais palavras do que tem que ter. Então, já trabalhem já todas as sessões, o máximo que vocês conseguirem escrever dentro do limite de palavras de cada sessão. E o que nós estamos trazendo para vocês aqui, ó? A sessão é a abertura, já tem um número de palavras que tem que ter. O que tem que ter numa abertura? Os elementos centrais do caso. O que se passava, com quem, onde, quando e por que surgiu a situação dilemática. Então, 3 aspectos importantes devem ter na abertura. O contexto geral do local onde o caso se desenvolve, então o onde é extremamente importante. O protagonista é empreendedor ou os protagonistas. Vocês têm que checar se são mais do que um protagonista. E aí, responde por o quem. E o dilema, ou desafio enfrentado pelo protagonista empreendedor ou pelos protagonistas e empreendedores antes do início do projeto. Quando e por quê? Na abertura do caso, não devem ser apresentados resultados nem ações implementadas. Vocês têm que guardar como um segredo ainda. O contexto geral do caso deve ser apresentado de forma sintética, com elementos suficientes para que o leitor compreenda onde a situação irá se passar e que características importantes o local possui. Descrições mais detalhadas da região e da história são mais adequadas à seção contextualização. Quais são os erros comuns? Não estabelecer a data para o dilema. Escolher um dilema muito antigo. Tal escolha prejudica a contextualização do caso e faz com que a solução do dilema se torne uma sessão longa demais e com pouco foco. Informar resultados futuros posteriores ao dilema. E não provocar suspense na abertura. Então é importante que vocês, na abertura, tentem criar um suspense. Não informem os resultados ainda. Então, chequem esses erros comuns, por gentileza. Aí a gente vai para uma outra seção, que é a contextualização. Ela deve conter de 500 a 1.000 palavras. Veja, existe um mínimo e existe um máximo. Então, vocês têm que trabalhar dentro dessa quantidade. A história que está sendo escrita possui um conjunto de condicionantes e fatores que contribuíram para que o protagonista decidisse agir e solucionar o dilema, implementando diversas ações. Desta forma, os antecedentes devem apresentar em detalhes a situação anterior ao dilema. Por exemplo, aspectos da história do protagonista empreendedor que sejam relevantes e interessantes para a discussão do dilema, descrever situações que permitam ao leitor compreender a situação vivenciada, por exemplo, mudanças que aconteciam no mercado, ações da concorrência, a pandemia,
Apresentar dados da situação vivida pela empresa, retratada em informações como volume de vendas, número de empregados, faturamento, tecnologias utilizadas, formas de comercialização praticadas, linha de produtos, fatia de mercado ocupada pela empresa, concorrência. São várias informações que, dependendo do estudo de caso, podem ser abordadas dentro da contextualização. É importante que a seção contextualização tenha um parágrafo final onde o dilema apresentado na abertura é retomado, contendo mais detalhes. Vejam que importante isso, tá? Tem que estar no final da contextualização uma retomada do dilema, com um pouco mais de detalhes. As informações devem ser articuladas para que culminem no dilema central do caso, destacando o impacto do dilema para o protagonista. Quais são os erros comuns? Informar as situações ocorridas após o dilema, na etapa de contextualização. Descrever os fatos não respeitando a cronologia dos acontecimentos. Então, façam uma linha do tempo. Rascunhem uma linha do tempo para facilitar e organizar as ideias de vocês. Não descrever o cenário de forma que o leitor possa compreender o que se passava em torno do dilema. Deixar de fornecer indicadores objetivos e quantitativos de como a situação se encontrava antes do dilema se instaurar. E aí são números importantes que vocês podem trazer. Não apresentar dados específicos sobre mercado, concorrência e consumidor, além de dados sobre o produto propriamente dito. Deixar de criar um parágrafo retomando o dilema. Então, vejam que isso é erro comum. Agora nós vamos para uma outra seção, que é a solução do dilema. Detalhe importante, de 500 a 1.000 palavras para cada subseção, ou seja, para cada solução. Se vocês tiverem 3 soluções, de 500 a 1.000 palavras para cada solução, que a gente entende aqui como subseção. A solução do dilema é a parte central no caso, onde efetivamente serão descritas as ações implementadas pelo protagonista que levam ao sucesso ou ao insucesso. O escritor deverá ter cuidado com o foco escolhido na abertura, mostrando ao leitor como o dilema foi efetivamente resolvido. Então, o escritor deverá descrever como o protagonista alcançou os resultados, detalhar o processo de implementação, as práticas e instrumentos utilizados, os procedimentos, quem que ajudou, então, as pessoas, quais as entidades e parceiros que ajudaram o protagonista a resolver esse dilema. E mostrar os resultados alcançados. O caso deve mostrar vários aspectos da solução do dilema central de maneira didática. Quais eram os problemas principais e como ideias e soluções foram encontradas, os principais parceiros e a descrição detalhada das ações mais importantes. Mais uma vez, falando do que estava no slide anterior. Então é importante que o leitor não perca de vista o dilema e entenda como as ações se relacionam com ele. Por isso que a escolha do dilema ela é fundamental para que ela englobe as soluções. O dilema tem que estar acima disso, como se fosse um guarda-chuva, e embaixo dele as soluções para esse dilema. Então, o que foi feito primeiro e por quê? Qual foi o segundo passo e por quê? Qual foi o terceiro passo? Como ajudar alguém que deseja implantar um projeto semelhante ou precise solucionar um dilema semelhante? O autor deve se perguntar, como o caso pode ajudar alguém a implantar um empreendimento ou projeto semelhante? Então vocês têm que fazer uma narrativa de tal forma que um leitor se identifique com esse dilema e entenda a solução nos mínimos detalhes de como esse protagonista promoveu as suas ações, para que ele possa replicar isso.
A solução do dilema, ela tem que ser classificada. Então, a solução é a parte central de um estudo de caso, uma vez que contém as práticas que podem ser aprendidas e utilizadas por outras empresas para a solução de dilemas similares. Assim, para facilitar a localização posterior dessas práticas na base de conhecimento do Sebrae, é importante que sejam bem definidas e classificadas, de acordo com a área de conhecimento correspondente. Por exemplo, as áreas de conhecimento gestão de pessoas e mercado e vendas. Erros comuns. Utilizar descrições como em um folheto promocional, o que não é adequado a um caso do Sebrae. Não mostrar como o dilema se resolveu de forma clara e organizada, passo a passo. Deixar de apresentar os dados de forma consistente, esclarecendo os detalhes técnicos. Por exemplo, o que é e quais são as implicações da implantação de um sistema de células de produção. Continuando, erros comuns. Discorrer sobre os eventos que ocorreram antes do dilema. Eles devem ser apresentados na etapa de contextualização. Então, cuidado para não acontecer de encher linguiça numa sessão que não prevê isso. Não apresentar dados quantitativos ou qualitativos fornecidos por alguma fonte de dados reconhecida, que justifiquem os resultados da solução adotada pelo protagonista. Sem fatos e dados, o caso fica sem credibilidade. Esse item é extremamente importante, tá? Prestem bem atenção nele. Não apresentar dados quantitativos e qualitativos. Justificar a escolha de um caminho pelo protagonista apresentando apenas os aspectos subjetivos da decisão. Descreva os fatos. Na seção fechamento, então, são 500 palavras. Nessa seção, 2 aspectos serão abordados. Primeiro, as lições aprendidas de acordo com a perspectiva do protagonista. Isso quer dizer o seguinte, não é a sua visão, é a visão do protagonista. E os desafios e dilemas futuros. O autor deve apresentar a visão do protagonista sobre as lições que ele aprendeu na experiência vivida, seja de sucesso ou de fracasso. Deve-se transferir para o leitor a responsabilidade por emitir julgamento de valor sobre as ideias e escolhas do protagonista. Galera, agora quem vai continuar é a professora Adriana. Paulo, muito obrigada aí pela apresentação, muito objetiva, extremamente didática, né? Eu acho que com essa apresentação aí não resta muita dúvida para os ALES fazerem, então, elaborar o estudo de caso. Acho que é muito importante, né, já que colocaram perguntas aqui no chat, eu respondi, quando o professor colocou 500 palavras ou de 500 a 1000 palavras, exatamente, é até 500 palavras, não é um mínimo de 500 palavras. Entre 500 e 1000, mínimo de 500, máximo de 1000, tá? Por quê? Senão vocês ficam falando, como o professor acabou de dizer, né? Não é para encher linguiça, e assim, ir direto ao ponto, né? Hoje em dia vocês ouvem muita palavra, menos é mais. Eu acho que vocês ouvem isso com muita frequência, né? Então, ser bem didático, objetivo, é a melhor forma de escrever um estudo de caso. Aí também o Ali Luciano perguntou se essa apresentação vai estar disponível. Adriana, deixa eu complementar isso, né? Porque exatamente isso a sua resposta, concordo também. E vejam, não pode ser extenso um estudo de caso, porque senão a pessoa fica chato. Então não pode ser muito extenso. Então, com certeza o Sebrae definiu esse limite, porque é um limite razoável de uma pessoa ler o estudo de caso e se interessar. Não é um livro. Não é um livro, então chega lá e coloca-se muitos detalhes. Então é muito importante a tomada de decisão de vocês para que respeitem o limite e que entreguem nas versões até esse limite.
para que vocês já tomem a decisão do que vai no estudo de caso de vocês. Beleza, Adriana? Valeu. Obrigada, Paulo. Acho que é muito bom que você colocou, né? A tomada de decisão é do ALI, né? Não cabe ao orientador falar, olha, coloca essas palavras, ou tem que já estar dentro do limite, tá? Aí o Luciano pergunta se essa apresentação vai estar disponível para os ALIs. Sim, estará disponível para todos os ALIs, nós vamos disponibilizar, então, para orientar vocês na escrita do estudo de caso. Bom, eu vou dar continuidade na apresentação agora das questões que devem conter no estudo de caso, algumas questões para discussão, né, que vocês devem realizar. As questões para a discussão, elas são úteis para levar o leitor a refletir criticamente sobre o caso e sobre o que ele pode aprender por meio dele. Então, o estudo de caso a gente escreve para o leitor verificar o que aconteceu e que lições aprendidas vou tirar disso, né? Então, as questões deverão ser colocadas para instigar os leitores do caso sobre as soluções adotadas, as possíveis alternativas existentes, a expectativa de ampliação da iniciativa e sobre os desafios futuros. Paulo, você pode passar para a gente? Obrigada. Trabalho em conjunto aqui, sincronizado. Bom, as questões devem ser elaboradas de acordo com o foco do caso. Obviamente, cada um de vocês, o caso de vocês vai ter um foco, né? Vocês vão estar trabalhando com a empresa, vão estar contando o caso da empresa que vocês atenderam, né? Então, por exemplo, se o caso tem como foco central a estratégia de lançamento de um produto de uma cooperativa, deve-se incluir questões relativas ao tema, né? É importante evitar que as questões tenham a abordagem de certo ou errado. O ideal é que eles sejam abertas o suficiente para levar a reflexões mais aprofundadas. Bom, é importante, com relação às questões, né, é importante lembrar que as perguntas devem abranger apenas os assuntos apresentados no desenvolvimento do estudo de caso. Então, elas devem ser elaboradas com o intuito de instigar os leitores. Então, tenham em mente essa palavra, instigar o leitor. O que é instigar o leitor? O leitor querer continuar a ler o estudo de caso, ele querer ler. Quando vocês pegam um artigo ou qualquer uma news, se no resumo ela é atrativa, a gente continua, senão a gente para. Então, é isso que é instigar. Isso tem que estar muito claro, até na abertura, né? Instigar o leitor. Então, ele deve instigar, essas questões devem ser elaboradas com o intuito de instigar os leitores do caso sobre as soluções adotadas, as possíveis alternativas existentes e sobre os desafios futuros. Então, instigar o leitor, como resolver o problema, que solução pode ter, que outro desafio pode acontecer de acordo com aquele tema. Elas devem estar, obviamente, de acordo com o foco do caso, né? No exemplo anterior que a gente falou da cooperativa, eu vou falar de tema relacionado à cooperativa. Então, nesse caso, por exemplo, se o caso tem como ponto central a estratégia de lançamento de um produto de uma cooperativa, então as questões devem ser do tipo abertas para proporcionar a reflexão do leitor. Então, alguns dos desafios ensejados na seção Desafios Futuros também podem ser transformados em perguntas, desde que haja dados suficientes no caso sobre eles. O autor precisa verificar se há dados suficientes no caso que permitam que as questões elaboradas sejam respondidas. Então, se você está falando em desafio futuro, você tem que fazer uma pergunta onde haja elementos suficientes, informações suficientes para ser respondida. E essas questões, volta só um pouquinho, Paulo, por gentileza. Elas devem ser desenvolvidas de 3 a 10 perguntas para cada caso, tá? Vamos lá, Paulo, por gentileza. Então, algumas perguntas, né, que podem ser realizadas. O que você faria de diferente? Que alternativas poderiam ser adotadas? Quais ações adicionais você sugeriria? E como multiplicar tal iniciativa? Então, aqui são alguns exemplos de perguntas que podem ser realizadas. Erros comuns nas questões, né, elaboradas.
não elaborar questões relacionadas aos dados presentes no caso. Se eu estou contando um caso, é algo que já passou, né? Então, como o professor Paulo lá colocou lá no início, nós estamos contando no passado esse caso, porque ele já aconteceu. Não conceber questões que levem o aluno, ou o ALI, no caso, né, a pensar os dilemas do futuro do protagonista. Formular questões que levem o aluno ALI a buscar dados que não estão presentes no caso. Então, esses são alguns erros comuns. Paulo, por gentileza. E qual que é, quando vocês vão descrever lá, tem um item lá no estudo de caso, que é a participação do SEBRAE e parceiros, né? Então, o que seria essa participação do SEBRAE e parceiros? Qual que foi o produto ou serviço utilizado do SEBRAE? Qual a relação do produto ou serviço com a solução do dilema? O que o empresário ainda pode aplicar do conhecimento obtido com o produto ou serviço? Então, lá, o último item do estudo de caso é falar como que teve a participação do SEBRAE. E quais? Existem também alguns erros comuns no estabelecimento da linha do tempo, tá? No estudo de caso. O estabelecimento de uma linha de tempo, ela deve ser clara, tá? Por exemplo, suponha, isso é muito importante, olha, suponha que o dilema aconteceu em agosto de 2009, e o autor descreve na seção contextualização quais eram os sentimentos da comunidade em 2010. Então, a gente está falando que ele aconteceu em 2009 e eu vou falar de 2010. Então, eu deixei para trás aí um ano, né? Então, quando as ações começam a se fazer sentido. O erro, nesse caso, foi antecipar para os fatos que ocorreram após a tomada de decisão do procurador. Então, se ele aconteceu em agosto de 2009, eu vou falar daquele tempo, agosto de 2009. Eu não posso começar a falar do ano seguinte, né? Então, outro erro, antecipar ainda na introdução o caminho seguido pelo protagonista, suas ações e os resultados obtidos, tá? A abertura do caso não deve antecipar o desfecho, pelo contrário, na abertura é importante que o autor mantenha um clima de suspense sobre as ações do protagonista. Aí é o que o professor Paulo colocou lá no início da apresentação dele, né? A abertura tem que ter suspense, tem que gerar expectativa, porque eu não posso contar na minha história tudo o que aconteceu lá no início. Ela tem que ter todo um contexto, né? Outro erro comum no estabelecimento da linha do tempo. Na seção Solução do Dilema, o escritor não deve descrever as ações que foram implementadas pelo protagonista para solucionar o dilema gerencial apresentado. E ainda apresentar na abertura, um outro erro, né, uma situação acontecida muitos anos antes do dilema acontecer. Você tem que falar do que aconteceu naquele período de tempo, tá? Então, são esses os erros que vocês não devem cometer, e desejamos aí a todos um bom trabalho para elaborar esse estudo de caso. E conforme o professor colocou, né, na próxima entrega, esses itens devem estar contidos no trabalho de vocês, tá? Eu vou passar a palavra agora, então, para o professor Hélio, falar um pouquinho sobre entrevista. Professor Hélio, por gentileza. Bom, gente, bom dia para quem chegou aí mais tarde, bem-vindos à reunião. Teve gente que entrou depois, acho que da primeira reunião, então acho que seria bom nos apresentarmos, né? Eu sou o professor Hélio e eu estou aqui com os agentes do sul de Minas, o noroeste de Minas, Alto Paranaíba, professor Paulo, qual é a sua região aí? Olá, sou o professor Paulo, região centro-oeste, sudoeste e norte de Minas Gerais. E professora Adriana? Eu sou a professora Adriana, eu atendo os áreas do Triângulo Mineiro e da Zona da Mata. Obrigada. Joia. Não, porque tem alguns ALIs, né, que entraram depois que a gente já tinha feito aquela primeira reunião, onde todo mundo se conheceu, né, então é bom fazer essa apresentação. Infelizmente, a gente não tem esse tempo de cada um fazer a apresentação como a gente, né, para que todo mundo se conheça. Nós estamos em praticamente 40 pessoas na sala, mas vamos usar bem nosso tempo, né, a professora Adriana tem compromisso, eu também tenho compromisso às 10 horas, então vamos ser ágeis aqui na nossa apresentação. Bom, o conteúdo, né, Paulo e Adriana já apresentaram bastante sobre como deve ser o conteúdo, né, o que deve conter, né, no trabalho final, que é agora, a próxima entrega de vocês já é entregar
com todos esses elementos, todas essas sessões vão ter que estar na próxima entrega, né, do estudo de caso. Então, acho que é bastante detalhado, esse PowerPoint vai ficar disponível para vocês seguirem aí passo a passo. Recomendo que vocês façam isso aí como se fosse um checklist, abre cada um dos slides e vai vendo, né? Eu fiz isso, cumpri essa, né? São várias normas aí que vocês podem cumprir. E a minha parte é falar para vocês sobre algo que parece muito óbvio, mas não é que muitas vezes a gente não sabe realizar uma entrevista. A gente tem a falsa impressão de que é fácil fazer uma entrevista, quando não é. E a gente tem que se preparar, então por isso mesmo vou falar sobre entrevista. Eu, a vida inteira, desde que antes de eu me formar, eu já trabalhei com a área de desenvolvimento de software, e uma das coisas que a gente faz para fazer levantamento de requisitos, descobrir o que precisa ser feito, né, como é que deve ser um produto, um sistema, um software, é através de entrevistas. Então, eu vou falar bem rapidamente com vocês sobre as técnicas para a gente fazer uma boa entrevista, pelo menos tirar o risco de fazer uma entrevista ruim que depois você não consiga aproveitar. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tá aqui. Por favor, me avisem se vocês estão enxergando aí o meu slide, que aqui eu só vejo o slide na minha frente agora. Sim, Paulo, estamos vendo sim. Tá, joia, tranquilo. Bom, primeiro, uma dúvida que muita gente tem é falar, para que fazer entrevista se eu posso simplesmente mandar um questionário para as pessoas? Então, vamos fazer aqui, rapidamente, um teste, né? O que acontece, qual que garante mais a autenticidade? Porque uma pessoa pode, você achar que está colhendo informações de uma pessoa que, na verdade, não é aquela pessoa. Então, qual que é mais fácil você saber se realmente é a pessoa que você quer obter informação, que está te dando informação? É na entrevista, né? Então, o questionário, você pode mandar um questionário para alguém, a pessoa terceiriza, né? É muito comum isso. Estou sem tempo, responde isso para mim. Aí passa para outra pessoa. Dinamismo. Um questionário, depois de pronto, enviado, ele não muda. Se você precisar mudar alguma questão, incluir alguma coisa, se você descobriu alguma coisa no meio da entrevista e quer fazer uma nova pergunta, na entrevista você pode fazer isso. Você tem essa flexibilidade, o dinamismo durante do questionário. Não, ele está pronto, foi entregue. Depois você pode mandar um segundo questionário, o que é muito chato, porque já responder um questionário uma vez já é muito chato. Responder duas vezes ou uma segunda versão do questionário é pior ainda. Tem muito menos chance de conseguir. Então, a entrevista ganhou. Metalinguagem, né? No questionário você não sabe se a pessoa, o que a pessoa está pensando enquanto ela está respondendo. Ela pode escrever várias coisas com vários sentimentos, não está entendendo nada, né? Inclusive a própria linguagem, ela às vezes engana. Algo que está escrito de uma forma pode dar a entender outra coisa, porque a pessoa não soube se expressar muito bem. Já numa entrevista, você enxerga a pessoa, você vê o sentimento dela, vê se ela está empolgada, se ela está motivada, se ela está triste, se ela está decepcionada. Então, tudo isso você consegue numa entrevista e não consegue num questionário. A concentração, né? Num questionário, você passa um questionário, a pessoa vai preencher um questionário enquanto ela está fazendo outras coisas, ela está comendo um sanduíche, ela está conversando com outra pessoa, ela está falando no telefone, ela está no WhatsApp, está respondendo o seu questionário. Na entrevista, não, a pessoa reserva aquele tempo para conversar com você, pelo menos deveria ser assim, né? E aí a entrevista ganha novamente. Profundidade, né? Você pode aprofundar durante a entrevista, você descobriu alguma coisa e você pode fazer perguntas de aprofundamento. Num questionário, não, você até as perguntas estão prontas, se você decidir aprofundar, né, durante o questionário, não tem jeito. Então, e por último, ajustes em tempo real. Num questionário, às vezes acontece você ter uma pergunta que, se você responder não para ela, o resto todo fica irrelevante. E a pessoa vai lendo aquilo, não, isso não se aplica, não se aplica, não se aplica. Numa entrevista, não, você configura a entrevista conforme as respostas. Então, você faz ajustes em tempo real. Resultado, nosso placar, 6-0 para a entrevista em relação ao questionário. Isso não quer dizer que o questionário seja de todo ruim, tem situações em que você só vai conseguir as informações com questionários e não com entrevistas. Imagina você precisar de informações de 1000 pessoas. Você não vai fazer 1000 entrevistas, você vai mandar 1000 questionários, tá? Mas, então, o questionário tem várias vantagens, mas nesse caso específico nós vamos utilizar a entrevista por causa dessas vantagens. E o que é uma entrevista? Ela vem do junção de dois termos, entre e vista. Então, vista refere-se ao ato de ver, né, ter preocupação com algo, e o entre indica a relação de lugar ou estado de espaço que separa duas pessoas ou coisas, né?
Portanto, o termo entrevista refere-se ao ato de perceber, ou ver, né, perceber, realizado entre duas pessoas. Então, não existe entrevista por e-mail, gente. Tem gente que acha que, olha, eu vou colocar aqui 5 perguntas no e-mail, vou mandar, a pessoa vai me responder. Isso não é entrevista, tá? Entrevista é entrever duas pessoas se vendo, se encontrando, que hoje não precisa ser presencialmente por causa da Covid, pode ser por Meet, por Zoom, por Skype, né, qualquer um desses, mas tem que ser cara a cara. Não existe entrevista que você manda por WhatsApp para a pessoa te responder ou manda por e-mail para responder depois. Tem vários tipos de entrevista, algumas a gente está acostumado a usar, nem sempre, todas. Então, por exemplo, entrevista de emprego. Todo mundo aqui já passou por alguma entrevista de emprego, mas na posição de entrevistado normalmente. Eu não sei quem é de RH que já fez entrevista de emprego. Entrevista de entretenimento, você vê em talk show toda hora, né? Interrogatório, né? Policial lá, que espero que ninguém tenha passado por uma situação de passar por um interrogatório, nem tem. Né, só quem é da polícia ou, né, alguém que vai preparar o interrogatório. Entrevista de marketing para você descobrir, né, mercado, percepção, qualidade, satisfação das pessoas, e é o que nos interessa, que é a coleta de informação para fins científicos ou acadêmicos. Então, vamos fazer uma entrevista para buscar dados sobre a realidade, sobre o ambiente, também sobre percepção. Então, essa que nos interessa. E por que estou colocando todas elas? Porque parece fácil, porque a gente assiste talk show, você passa por entrevista de emprego e a gente acha que, poxa, aquilo aconteceu automaticamente, naturalmente. Não, toda entrevista passou por um período de preparação. A entrevista que não é preparada, ela é um desastre, normalmente, tá? Em 100% dos casos. A entrevista começa antes da entrevista. Não é na hora que você vai entrevistar a pessoa, você marca uma data, vamos conversar tal hora, vamos, aí você chega lá para fazer a entrevista. Não, não é assim. Como é que começa a entrevista? Você, primeiro, tem que entender muito bem qual é o objetivo dessa entrevista. Então, nós estamos falando de escrever um estudo de caso, vocês já sabem tudo que tem que ter no estudo de caso. Então, vocês têm agora que se preparar em relação a esse objetivo que vocês têm. Rascunhar o roteiro básico, que não precisa ser, durante, como eu disse, a entrevista é dinâmica, pode ser que você não utilize exatamente aquelas questões que você escreveu, que você pode descartar algumas, pode incluir outras, né, isso é interessante. Exatamente, uma das vantagens da entrevista é essa, então aproveite essa vantagem. Escolher o local, que seja, lógico, de preferência de acordo com a disponibilidade do entrevistado, é ele quem está cedendo o tempo, o entrevistado, ele está te fazendo um favor, não tem obrigação nenhuma de dar entrevista. Então, você vai escolher o local que seja mais agradável. Se a pessoa falar, não, vem aqui, vai lá. Se ela falar, não, vamos fazer por Skype, mas faça de acordo com a conveniência do entrevistado, não com a sua conveniência. Lógico, comunicar para a pessoa o objetivo da entrevista, quando você for marcar a entrevista, e já dizer qual é o local, né, para o entrevistado, combinar com a pessoa, né, e olha, vai ser tal dia, tal hora, através de tal ferramenta, ou então eu vou presencialmente aí. Agendar também o horário e a data de acordo com a disponibilidade do entrevistado, ele está te fazendo um favor, nunca se esqueça disso. Testar o recurso tecnológico, se você for usar Meet, Google, ou Teams, ou Zoom, testa antes para ver se você tem habilidade, né? Você manja dos paranauê aí da ferramenta que você está utilizando, ou se você for fazer presencialmente, grave a entrevista, né? E aí a gente vai falar daqui a pouco, mas leva, né? Já testa um aplicativo de celular que faça gravações para você gravar, pode gravar imagem também, filmar, mas normalmente gravar áudio é melhor, porque inibe menos as pessoas ainda ficam meio inibidas quando você coloca a câmera ligada, mesmo que elas são acostumadas a usar hoje já essas ferramentas de conferência online, elas ficam inibidas quando você chega com a câmera e fala, vou filmar aqui, tá? Então, se for pessoalmente, às vezes é melhor você gravar só o áudio. E revisar o roteiro que você já preparou antes, né? Sempre, né? Você faz o roteiro antes de ir para a entrevista, dá uma última revisada, prepara eventuais documentos que pode ser que você tenha que pedir uma permissão de uso dos dados, do nome da empresa, do nome da pessoa. Então, já prepara um documento base, né? Para caso seja necessário, você levar para a pessoa e falar assim, olha, autorizo a utilização, o meu nome, né? Que você seja publicado o meu nome, o nome da minha empresa, o nome das pessoas que eu citei no documento final, no estudo de caso do Sebrae. Então, já leva esse documento, prepara esse documento para levar. Durante a entrevista, então aquilo lá tudo foi antes da entrevista, no início. Tem sempre
gastar antes, né, chegar, você está pedindo um favor para alguém, você chega antes da pessoa, lógico, né, para não correr o risco de chegar atrasado, seria um desastre, né. Realizar o quebra-gelo, né, obedecendo aos limites razoáveis, né, a gente sempre bate um papo antes de alguma outra coisa, né, e aí, como é que foi, né, aí o Trump, né, cuidado, mas faz né, e o Parmeira, né, sei lá, faz aí uma discussão que a gente normalmente faz quando você encontra com uma pessoa, mas lógico, mantendo os limites razoáveis. Às vezes o pessoal empolga demais no quebra-gelo e fica só no quebra-gelo metade do tempo, né? Esse quebra-gelo é só, vamos dizer assim, estabelecer, né, um contato. Com certeza, nesse caso que vocês já estão falando com empresários que vocês já conhecem, não é nem necessário preparar, né, ou pensar num quebra-gelo, né, falar do tempo, falar de novela, sei lá, falar de alguma coisa de filme, mas quando você vai falar com uma pessoa desconhecida pela primeira vez, isso fica a dica para outros tipos de entrevistas que vocês forem fazer, é sempre útil um quebra-gelo para criar fazer um bonde, né, fazer uma cola entre as pessoas e estabelecer uma relação de confiança através desse primeiro contato, né, a primeira impressão é a que fica. Pedir permissão para gravar, sempre, né? Você conversar com a pessoa e perguntar, posso gravar? Posso filmar? Né? Qualquer uma das duas iniciativas que você for fazer. Reforçar para a pessoa qual é o objetivo da entrevista, por que nós estamos fazendo essa entrevista, onde que a gente quer chegar. Né? No caso, nós estamos contribuindo para o Sebrae, para ele criar, né? Não é, você está me ajudando, não. Você está contribuindo para o Sebrae criar uma biblioteca de casos que vai ajudar outros empresários a realizar as suas atividades, tomar suas decisões, resolver os seus dilemas. Estimular o entrevistado a contribuir, porque um dos maiores problemas que a gente tem numa entrevista é a falta de motivação do entrevistado, que algumas vezes ele está te cedendo aquilo, como ele está te fazendo um favor, ele deixa bem claro para você, olha, eu estou fazendo isso só porque você me pediu, mas eu não tenho nenhuma vontade de participar disso aqui. Então, estimular, uma das formas é isso, é você deixar bem claro o objetivo da entrevista e colocar a relevância dessa entrevista para a pessoa. Né? Ela não está ali só para te ajudar, ela está ali porque ela precisa colaborar para um bem maior. Né? Nesse caso, participar do programa Ali, que é um programa enorme, com impacto enorme nas microempresas, nas pequenas empresas do país, e é isso que ela está participando. Então, estimule o entrevistado para ele vir com bastante energia, participar com bastante vontade dessa entrevista. Apresentar regras, se houver, algumas vezes tem algumas regras na entrevista que você pode, né, pode haver ou não, né, e aí se não houver nada a ver, e tratar exatamente sobre sigilo, né, antes da entrevista, falar, olha, as informações vão ser publicadas, eu posso publicar, né, até onde posso colocar quais informações, tratar sobre essas questões de sigilo, porque pode ter dados delicados, segredos comerciais, alguma coisa que a pessoa não quer que divulgue, então trate já sobre isso no início da entrevista. No meio da entrevista, bom, você começa sempre com uma pergunta aberta, é sempre bom, porque deixa a pessoa falar, né? E nunca começar uma entrevista como se fosse um questionário, com uma pergunta que tenha só uma resposta sim ou não, né? Mas comece com uma pergunta aberta, o que você acha disso, o que você pensa, como é que aconteceu, me conta isso, né? Pede a pessoa contar uma história que seja importante para a entrevista, e aí depois você vai, a partir dessa primeira resposta, você já vai fazendo as perguntas de afunilamento, né? E aí você vai chegando mais no detalhe. Então comece do mais amplo, e depois você vai afunilando e criando, lógico, se for necessário, novas perguntas para redirecionar a entrevista. Prestar atenção genuína às respostas do entrevistado, porque também acontece o seguinte, algumas vezes você faz uma entrevista, você sabe que está gravando, então você fica prestando atenção na próxima pergunta que você vai fazer, ao invés de prestar atenção no que a pessoa está falando. Isso é uma armadilha, porque você está fazendo a entrevista, e a entrevista tem essa vantagem de você poder criar novas perguntas, descartar outras. Se você não estiver prestando atenção na resposta da pessoa, isso não vai acontecer. Você vai estar, e às vezes acontece, você faz uma pergunta e a pessoa começa a responder, e fala, depois eu vou ver no vídeo que ela respondeu, e aí já começa a olhar qual é a próxima pergunta que você vai fazer. Né? Isso não faz sentido, a gente tem que genuinamente prestar atenção, né, nas respostas do entrevistado, até para uma questão de educação também, né? Você vai perguntar e ficar interessado, né? Mostrar interesse na resposta da pessoa. Utilizar a técnica de revisão sistemática e feedback. Aqui um exemplo de uma técnica muito interessante. A comunicação, ela nunca é 100%, mesmo que a gente ache que ela não é, porque as pessoas, elas entendem de maneira ou ligeiramente diferente, ou às vezes totalmente diferente daquilo que a outra pessoa falou, né? Existe um ruído em toda comunicação. E para você evitar esse ruído, ou reduzir a possibilidade de ruído, é você parar a entrevista em alguns momentos e falar assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. E você apresenta a sua compreensão dos fatos para a pessoa que falou. Se você está entendendo corretamente, a pessoa vai falar isso mesmo. Se você não está entendendo, ela vai falar, não é bem isso. Então,
essas são técnicas interessantes para você conferir se a comunicação está acontecendo de forma eficiente, se você está compreendendo exatamente aquilo que a pessoa quer dizer, porque muito comumente acontece esse problema de comunicação, de ruído na comunicação por diversos motivos. Nunca antecipar respostas, né? Você fazer uma pergunta e falar à pessoa, não, isso aí eu já sei que você vai, né? O que você pensa. Ou não concluir o pensamento do entrevistado, ele começa a falar alguma coisa e já fecha, né? Tem gente que tem essa mania, essa ansiedade, né, de já querer concluir o que a pessoa está querendo falar. Ela começa a falar alguma coisa, tá, isso eu já sei. Não, logicamente que você ia ser, né, que você ia falar isso, né? Não, né? Deixe a pessoa falar naturalmente, no ritmo dela, e deixe ela concluir o seu pensamento, não interfira no resultado da entrevista. E registre tudo o que foi dito, logicamente, registrar em vídeo ou áudio, dependendo, né? Se a pessoa não autorizar, né, você vai ter que anotar. Anotar tudo, não pode, é impossível. Você não fez curso, a não ser que você tenha feito, mas acho que não. Curso de taquigrafia para poder ficar registrando tudo que é falado em tempo real, enquanto a pessoa fala. Porque é muito chato você pedir para a pessoa repetir o que ela falou porque você quer anotar. Então, assim, se você for anotar, porque não pode gravar, porque a pessoa não aceitou que gravasse, você vai anotar os destaques, né, os tópicos, né, enquanto a pessoa fala, você nunca vai interromper ela e falar, peraí, fala de novo para eu anotar aqui. Não, isso é uma prática terrível, então nunca faça isso. E observar o horário de duração, né? Se você marcou, eu preciso falar uma meia horinha com você. Meia horinha é meia horinha, né? Não precisa nem usar a meia horinha, porque meia hora é sempre meia hora, não tem meia horão nem meia horinha, né? Igual aquela discussão de litrão. Litrão não existe, é litro. O litro é 1000 ml, não tem, se você for 1100 ml, não é um litrão, é 1 litro, 1. Né? Então, não tem meia horinha que vira 45 minutos. Se você falou, pessoal, preciso de 1 hora para conversar com você, observe o tempo. Chegou ao limite daquela 1 hora, o que você faz? Olha, não vai dar para terminar dentro de 1 hora. Podemos agendar, você pode continuar, né? Se a pessoa não, porque ela agendou 1 hora para conversar com você. Ou você prefere marcar outro dia, outro horário. Essa é uma prática bastante gentil de lidar com o seu entrevistado. Então, nunca ficar estendendo, não, peraí, só mais 10 minutinhos, só mais 20 minutinhos, está quase terminando, porque isso é muito chato, a pessoa tem outros compromissos. Bom, finalizando, agradecer as contribuições que a pessoa, né, lhe deu, que o seu entrevistado lhe deu, pedir a permissão para a utilização de nomes de pessoas, de empresas, né, nas publicações que você vai fazer, nesse caso, né, no estudo de caso do Sebrae. Caso não tenha conseguido atingir o objetivo dentro do horário previsto, que eu acabei de falar, pedir para ou estender, né, porque às vezes a pessoa tem horário disponível, ok, ou pedir para agendar novo horário conforme a conveniência do entrevistado. Nunca ficar enrolando, falando, não, só peraí que já está acabando. Verificar o registro da entrevista, se a gravação realmente foi feita ali na hora, porque de repente dá para você ainda recuperar alguma coisa, né, perguntar, pedir para a pessoa falar alguma coisa de novo, alguns dados que sejam importantes. Se você, por um acaso, teve um problema técnico, perdeu, não gravou, você ainda pode conseguir anotar, né, algumas coisas lá na última hora, antes de ir embora. E depois que terminou a entrevista, isso pode ser, né, depois na hora que você, meia hora depois, 15 minutos depois, ou um dia depois, mas de preferência bastante rápido, não deixe passar uma semana, por exemplo, você deve ouvir ou assistir novamente a entrevista realizada o mais rápido possível, porque você, é uma boa prática a gente transcrever os pontos mais relevantes. Não precisa transcrever a entrevista inteira, mas as ideias centrais da entrevista e digitar isso num documento, preparar um documento que vai ser uma ata dessa entrevista, ou um documento com qualquer outro nome, mas um registro escrito que deve ser apresentado para essa pessoa posteriormente. Você vai agradecer essa pessoa novamente pela contribuição. Olha, muito obrigado, estou mandando para você agora esse documento para você dar o aceite, o de acordo. Realmente foi isso que você falou? Foi isso que eu entendi? Foi isso que você falou. Ok, então assina. Pode ser uma assinatura papel e caneta, mas um aceite que a pessoa te manda um e-mail de volta falando, ok, concordo, estou de acordo com isso daí, ou te manda um WhatsApp de volta. Isso já é suficiente para a gente ter esse de acordo, ou seja, há um entendimento comum de que aquele assunto que foi tratado é aquele mesmo, sobre os dois pontos de vista, do entrevistador e do entrevistado. Arquivar e indexar esse documento para referência futura, né? Por exemplo, se você colocou isso no seu estudo de caso, alguém no futuro pode te dizer, não, isso é uma mentira, eu não te disse isso. Bom, você apresentar, olha, sim, disse, no dia tal, hora tal, local tal, foi realizada essa entrevista, eu e você, depois disso eu preparei essa transcrição e a transcrição foi aceita, você deu o seu de acordo, tá? Então, isso é para prevenir ambas as partes de que não haja nenhum desentendimento sobre aquilo que foi publicado.
opcionalmente enviar uma cópia desse documento para o entrevistado, né? Se você quiser, e ele quiser também, olha, eu te mando depois, né, o documento assinado, que você assinou, eu assinei, que a gente entrou num acordo, e te mando também o estudo de caso pronto. Aqui estão algumas referências, né, e esse PowerPoint também vai estar disponível para vocês Bom, eu vou colocar no grupo, né, mas eu mando para o Paulo e para a Adriana, e eles colocam aí no grupo do WhatsApp de todos os agentes, caso vocês queiram ainda mais alguma informação sobre entrevista, fiquem à vontade para perguntar agora, ou posteriormente também, né, só entrar em contato para a gente falar sobre entrevista. Espero que tenha sido claro o suficiente. Falei meio rápido, agora estou sem ar. Quem assume agora? Paulo? Adriano? Olá, obrigado, Hélio, pela apresentação. E aí nós vamos abrir agora para perguntas, dúvidas. Eu consegui também já responder algumas dúvidas aqui do chat, vou comentar para todos, né? Que foi a questão de se pode usar tabelas ou gráficos, e aí eu consultei o livro e está lá escrito assim, ó, prepare-se para escrever sua contextualização, utilize-se de tabelas e gráficos, é uma sugestão, tá bom? Então, o livro diz isso, então é uma sugestão, não é uma obrigação, mas não exagerem, tá? É um dado ou outro que você poderia mostrar por gráfico, mas não é um artigo científico. Aí o Gustavo, essa foi a pergunta da Tânia, o Gustavo perguntou sobre bibliografia, não consta no livro uma seção referências bibliográficas, então não tem a citação que nem artigo científico, mas vocês têm que dizer a fonte. Então, se vocês estão trazendo um dado, segundo dados da FIENG, segundo dados do SEBRAE, da onde for, vocês têm que informar no texto, mas não na forma de citação de artigo científico. Aí o Gustavo continua perguntando, Gustavo, foi esclarecido? Porque de onde que... parte, Paulo, obrigado. Eu queria saber, assim, a seção bibliografia, ela não vai existir, né? Lá no final de todo estudo de caso, fazer a listagem de todos os textos de onde eu busquei. Isso não existe, né? Pelo que eu entendi, não, né? Isso não existe. Se você consultar os livros, não tem lá na estrutura de estudo de caso, seção referência bibliográfica. É isso mesmo, beleza, brigadão, viu? De nada. Por isso que é importante, gente, vocês pegarem, tem um quadro no livro que mostra as seções que tem que ter visualmente, né, dividido em retângulos. Então, são essas seções que vocês têm que ter no estudo de caso de vocês. Reforçando mais uma vez, coloquem todas as seções nessa versão 2 que vocês vão entregar. Tentem escrever ao máximo cada uma das informações nas seções. Por quê? Se vocês deixarem uma seção em branco, vocês não vão ter a correção dela e só vão ter mais uma chance de correção que vai ser na versão 3. Então, tentem trabalhar como um todo o estudo de caso para entregar uma versão, nem que vocês deixem a ideia, mais ou menos, mas preencham com alguma informação. Professores, bom dia. Eu tenho uma pergunta com relação à entrevista. Nessa primeira versão, a gente já selecionou alguns dilemas. Antes de eu ir fazer a entrevista, eu já tenho que ter definido com a empresa, ter definido qual dilema que eu quero trabalhar, ou eu vou descobrir isso durante a entrevista? Qual que é o melhor dilema a trabalhar? Posso responder? Pode responder. Então, a entrevista pode te ajudar a direcionar para o melhor dilema. Então, as duas coisas são possíveis, né? Se você já tem certeza, se você já chegou a um acordo sobre qual o dilema, tudo bem. Se você ainda tem dúvidas sobre qual é o melhor dilema, a entrevista pode gerar subsídio para você, junto com o entrevistado, chegar ao melhor dilema para ser apresentado. Isso, eu concordo mesmo com o Hélio. São vários cenários possíveis.
Às vezes o agente já sabe do dilema, então ele pode direcionar a entrevista dele para esse dilema, para soluções relacionadas a esse dilema. Agora, se o agente não tem certeza do dilema que a empresa escolhida enfrentou, aí você vai ter que realmente, numa entrevista, abordar mais de um dilema, verificar soluções que o protagonista teve para esses diferentes dilemas, e aí sim você construiu o seu estudo de caso com o dilema mais interessante, que tenha tido mais sucesso na solução, ou você tomou a decisão, não, eu quero aquele que teve menos sucesso porque eu quero escrever uma história de fracasso. Também pode ser uma decisão, tá? Também pode ser uma decisão. Agora, gente, a gente gosta de sucesso, tá? Então, procurem sucesso, a gente gosta de final feliz. Um detalhe interessante disso é que, por exemplo, pense em dilemas mais abrangentes, não pense num dilema muito específico, um dilema que possa ter mais do que 2 soluções. E aí você vai ter mais chance de ter assunto para comentar no estudo de caso. Mais alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Tem suas perguntas. A Alice perguntou aí no chat, eu tenho a dúvida também, dados relatados pela empresária, que a gente não conseguiu uma fonte muito estruturada. Como é que procede? Você pode citar a própria entrevista, em segunda entrevista realizada na data tal, com uma pessoa tal, né, foi falado tal assunto. Esse é normal. E como não tem citação dentro da ABNT, igual a gente faria no artigo científico, você nem precisa se preocupar, porque até a ABNT ela tem um formato para você citar entrevistas, onde você coloca lá o sobrenome do entrevistado e tal, mas nesse caso nem precisa, é só você colocar dentro do texto mesmo, de acordo com a entrevista realizada pessoalmente, né, com o empresário X ou o profissional tal, sem problema nenhum. Ô, Michele, dá um exemplo de uma situação que poderia ser assim. Eu até comentei com você, por exemplo, o número de escolas eu trabalho com escola de idioma, né, no caso da empresa que eu estou estudando. E aí, lá em Itapecerica, eu não consegui nenhum dado, nenhuma fonte formal de quantas empresas tinham na região. Eu cheguei a ligar na Câmara dos Dirigentes Lojistas. Na região não precisa, tá, Michele? Na cidade. Na cidade, isso, na cidade. A Câmara me falou uma informação, mas a própria empresária me falou outra, de concorrência local, entendeu? Então, aí é uma decisão importante que você tem que tomar do seguinte, você vai confiar no dado da empresária, que deve ter feito uma pesquisa de mercado, com certeza, ou da prefeitura, que pode ter um dado errado. É meio difícil, porque, agora, essa pergunta foi importante, tá, Michele? Então, veja, a Michele está escrevendo sobre escolas de idioma, ela tem que falar de concorrência, então é muito importante para o leitor ele ter uma ideia de quantas escolas de idiomas tem na cidade, em que contexto que está essa escola de idiomas. Então, às vezes não é uma tarefa fácil, né, porque essa informação poderia estar na Câmara dos Dirigentes Lojistas, na CDL, em Divinópolis a gente tem a CID, né, que é a Associação Comercial e Industrial, então tem que tentar buscar esse dado nesses órgãos. É uma tarefa que você talvez tente buscar ainda, porque você tem até ainda fevereiro para entregar o seu estudo de caso, então vá trabalhando na conquista desta informação. Se você não conseguir, aí você vai ter que tomar uma decisão de qual que você vai usar. Tranquilo. Tá, eu posso citar os dois? Desculpa, eu acho que não seria bom, porque você vai levar a entender que, vamos dizer assim, que uma das informações não é confiável, né? Então, evitar isso, porque você não quer constranger ninguém, nem dizer que o CDL é incompetente para registrar essas informações, e nem que o empresário está também, né, falando informações, inventando dados da cabeça dele. Você vai ter que tomar a decisão de quem que você acha que você no seu feeling, quem você confia mais.
Eu acho que uma sugestão pode ser, que nem o professor Paulo falou de associação comercial, né? Eu acho que talvez ela seja mais fidedigna, porque todas as associações são cadastradas lá, né? Em geral, são cadastradas. E se a empresária fez uma pesquisa que já não é tão atual, pode estar desatualizada. É como o professor Paulo falou, é uma tomada de decisão aí que tem que ser feita, tá? Mas, normalmente, os dados... Aí também tem que ter um feeling, né, da cidade, da associação, né, tem locais que isso é atualizado, tem locais que não tanto. Aí acho que o Ali tem que ter um certo feeling também do local onde ele está trabalhando, tá? Beleza, obrigada. E consultar também, porque, por exemplo, alguns sindicatos, eles têm dados sobre aquelas empresas que participam do sindicato patronal. Então, ele não tem dados sobre todas as empresas, tem sobre aquelas que decidiram participar do sindicato. Então, ou associação comercial também, tem empresas que... mas você pode perguntar isso para o pessoal da associação. Esse número que vocês estão falando são das empresas associadas, porque a associação comercial também é uma decisão do empresário, ele pode querer ou não participar, né? Então, consultar, esse dados que você tem é das empresas associadas ou é de todas as empresas, né, da cidade? Isso também é importante. Uhum. Obrigada. Gente, eu peço licença, vou ter que ir para outra reunião, já estou 5 minutinhos atrasado, e, bom, vocês, Paulo e Adriana, por favor, finalizem aí para nós. Para finalizar, gente, então, assim, só dar mais uma reforçada na formatação. Lembrem do recuo de 1,5 do parágrafo, lembrem de justificar o texto, confiram erros de português, então é muito importante essa formatação também, tá? Que vocês trazem do artigo científico para o estudo de caso, a formatação, tá bom? Então, desejo aí um ótimo trabalho para vocês, estamos super curiosos para ler esses estudos de caso e nos empolgarmos com ele. Pessoal, muito obrigada, bom dia, eu também estou indo já para outra reunião aí com o Ali que está aqui conosco, então vamos lá para outra reunião, e eu já passei as 2 apresentações para o meu grupo, os demais professores também já estão passando, ou talvez já enviaram para os seus áreas, então, bom dia e bom sábado, e até mais para todos vocês, bom trabalho. Pessoal, obrigado, professores, mestres, obrigado nossos queridos agentes aí, bom trabalho, riquíssimas orientações, está gravado, então não deixe de acessar, rever, refletir, né? A gente tem certeza que a produção que vocês vão entregar vai inspirar muitas empresas, muitas pessoas e muitos acadêmicos também, tá? Grande abraço a todos, muito obrigado, um ótimo sábado, a gente segue nos canais que temos de comunicação aí. Tudo de bom para vocês. Tchau, grande abraço, valeu! Tchau, bom fim de semana, gente. Até mais. Tchau, gente.